Estava lendo um livro de Schopenhauer, só que eu não tenho autoridade para falar alemão. Porque num momento ele fala que só em português, e ele é um autor alemão, então eu não poderia estar falando sobre o livro, segundo a lógica dele, aplicada com a lógica aristotélica. Numa parte ele diz: é proibido a tradução dos livros. É uma prática abusiva da escrita. Aí eu tô lá me apropriando da prática abusiva, traduzindo do português com Schopenhauer traduzido. Que beleza. Mas já que eu não posso falar, eu vou falar a partir da tradução, que não é fiel. Que ele mesmo diz. Mas vamos lá. Eu teria que aprender alemão bem para conseguir ler o livro e falar segundo o autor. Eu vou começar esse vídeo com uma contradição. Tá, eu não sei alemão, então é óbvio que eu vou falar em português, porque eu li em português. Falar se vocês curtiu o vídeo. Não tem nada a ver com. Ele compara que existem dois tipos de escritores: que escrevem por escrever e que escrevem por amor. O que escrevem por escrever escrevem apenas por causa do dinheiro, que são. O que escreve por amor seriam os verdadeiros que deveriam ser lidos, que são um desperdício com o tempo do leitor. Tá bom, se você tá lendo um autor que é muito prolixo, você deixa de lado, ok? Você deixa de lado o livro, joga, vai perdendo seu tempo. Qualquer outra coisa, porque você está perdendo seu tempo. Ok. Há 3 tipos de autores. Também. O que escrevem enquanto pensam, que escrevem sem pensar, o primeiro. Escrever sem pensar. O segundo, escreve enquanto pensam. O escrevem enquanto já pensaram no que já devia ser escrito. Outra metáfora que ele usa. Eu não tô entendendo nada. Eu não vou usar a própria metáfora do Schopenhauer, que eu acho que foi fantástica. O que escreve enquanto escrevem sem pensar é o que, tipo, é lá caçar. Caça. O caçador vai lá e caça e pra caça aí, assim, sem rumo, sem nada, sem norte. E não sei com sucesso. O segundo, que escrevem, pensam enquanto escrevem. E escrevem enquanto pensam, né? Em ciclo. Ele pensa numa armadilha, mas assim, não sei como marcar tão. A terceira analogia, tipo, o caçador já caçou e depois de ter caçado, ele analisa a caça e, tipo assim, já caçou um. Que, né, pensa. A caça seria o próprio pensamento, né? O caçador é aquilo que efetua sobre o próprio pensamento. Mas vamos lá. Ele fala que o pensamento, a escrita, nada é mais do que. E a outra coisa que ele vai falar, né? Continuando, que a impressão das páginas é o próprio pensamento do autor. E quando o pensamento do autor está nas folhas por escrito, já está consolidado, cristalizado e, ao mesmo tempo, vai se tornar imortal. A outra metáfora para ele se tornar imortal é com os fósseis.
com os fósseis de animais que se tornam imortal, porque perpetuam conforme o tempo, e a escrita, quando está no papel impressa, também. Quando já é publicado e tal, também. Ele fala que o novo só é novo por, tipo, um pouquíssimo período de tempo, porque quando alguma coisa é boa, ela se torna velha. Outro ponto que ele ataca são os escritores prolixos. Ele fala que Schelling, Hegel e Fichte são más escritores, porque esses três escritores eles são prolixos, perdem o tempo do leitor e escreve palavras difíceis, achando que tem algo para o leitor pensar que tem alguma ideia, quando na verdade não tem nada a ser passado. Mas enfim. Goethe e Schopenhauer eram bons escritores para eles, que ele considera. Que a língua, tipo, os escritores prolixos, e ele fala que uma coisa bem escrita seria alguma coisa banal do dia a dia, que tem que ser escrita de uma forma singular. Tem que apresentar uma singularidade naquilo que foi escrito. Mais uma vez, ele é contraditório. Por quê? Tudo que eu falei antes no vídeo era para explicar uma coisa, com várias ideias. Só que, tipo assim, a frase dele é curta, então, cara, dá para entender. Tem umas palavras difíceis? Tem. Não seria filosofia, não seria Schopenhauer se não tivesse alguma coisa difícil. Mas dá para entender, porque é muito curto. Ele usa muita metáfora. Então, assim, dá para entender. E ele fala que grego, latim eram as línguas mais ricas. E daí ele usa uma contraposição, uma contradição, dá para dizer, com a escrita e com a evolução das espécies de animais. Tipo, os animais foram evoluindo do pior para o melhor. E a escrita teve uma decadência do melhor para o pior que copiou os originais. Então, assim, critica jornal, que escreve os diários, só que teria que ser uma coisa do cotidiano, uma coisa simples, uma coisa que apresenta uma certa singularidade, de um jeito muito formal. Então, de um jeito singular, de um jeito único e de um jeito que a pessoa quer, de um jeito que seria que impacta a história. E é isso. Mas quem termina o vídeo falando é isso. Mas não precisa. Olha, mas que frase mais clichê. Ele é clichê. Vou fazer o quê? Mas ó, isso foi o que eu falei. Isso foram as minhas impressões em rápidas e traduzidas em quase menos de 10 minutos. Mas se você quiser, você vai ter que ler. Eu não vou falar mais nada. E, tipo assim, ele usa várias metáforas. Foi só uma das poucas que eu usei. Seu tempo para ler alguma coisa é muito importante. Lembre que Schopenhauer já disse. Tchau. Estava lendo um livro de Schopenhauer, só que eu não tenho autoridade para falar alemão. Porque ele, num momento ele fala que em português, e ele é um autor alemão, então eu não poderia estar falando sobre o livro.
segundo a lógica dele, aplicada com a lógica aristotélica. Numa parte, ele diz: é proibido a tradução dos livros. É uma prática abusiva da escrita. Aí eu tô lá me apropriando da prática abusiva, traduzindo do português com Schopenhauer traduzindo. Que beleza. Mas já que eu não posso falar, eu vou falar a partir da tradução, que não é fiel, que ele mesmo diz. Mas vamos lá. Eu teria que aprender alemão bem para conseguir ler o livro e falar segundo o autor. Eu vou começar esse vídeo com uma contradição. Tá, eu não sei alemão, então é óbvio que eu vou falar em português, porque eu li em português. Falar, se vocês curtiu o vídeo, não tem nada a ver com... ele compara que existem dois tipos de escritores, que escrevem por escrever e que escrevem por amor. O que escrevem por escrever, escrevem apenas por causa do dinheiro, que são... O que escreve por amor seriam os verdadeiros que deveriam ser lidos, que são um desperdício com o tempo do leitor. Tá bom, se você tá lendo um autor que é muito prolixo, você deixa de lado, ok? Você deixa de lado. O livro joga, vai perdendo seu tempo. Qualquer outra coisa, porque você está perdendo seu tempo. Ok. Há 3 tipos de autores. Também. O que escrevem enquanto pensam, que escrevem sem pensar, o primeiro. Escrever sem pensar. O segundo, escreve enquanto pensam. O escrevem enquanto já pensaram no que já devia ser escrito. Outra metáfora que ele usa. Eu não tô entendendo nada. Eu não vou usar a própria metáfora do Schopenhauer, que eu acho que foi fantástica. O que escreve enquanto escrevem sem pensar é o que, tipo, é ir lá caçar. Caça. O caçador vai lá e caça e por acaso sair assim, sem rumo, sem nada, sem norte. E não sei com sucesso. O segundo, que escrevem, pensam enquanto escrevem. E escrevem enquanto pensam, em ciclo. Ele pensa numa armadilha, mas assim, não sei como marcar tão. A terceira analogia, tipo, o caçador já caçou e depois de ter caçado, ele analisa a caça e, tipo assim, já caçou um que, né, pensa. A caça seria o próprio pensamento, né? O caçador é aquilo lá que efetua sobre o próprio pensamento. Mas vamos lá. Ele fala que o pensamento, a escrita, nada é mais do que. E a outra coisa que ele vai falar, né? Continuando, que a impressão das páginas é o próprio pensamento do autor. E quando o pensamento do autor está nas folhas por escrito, já está consolidado, cristalizado e, ao mesmo tempo, vai se tornar imortal. A outra metáfora para ele se tornar imortal é com os fósseis. Com os fósseis de animais que se tornam imortal porque perpetuam conforme o tempo e a escrita, quando está no papel impressa, também. Quando já é publicado e tal, também. Ele fala que o novo só é novo por, tipo, um pouquíssimo período de tempo
porque quando alguma coisa é boa, ela se torna velha. Outro ponto que ele ataca são os escritores prolixos. Ele fala que Schelling, Hegel e Fichte são más escritores porque esses três escritores eles são prolixos, perdem o tempo do leitor e escrevem palavras difíceis, achando que tem algo para o leitor pensar que tem alguma ideia, quando na verdade não tem nada a ser passado. Mas enfim. Goethe e Schopenhauer eram bons escritores para eles, que ele considera. Que a língua, tipo, os escritores prolixos, e ele fala que uma coisa bem escrita seria alguma coisa banal do dia a dia, que tem que ser escrita de uma forma singular. Tem que apresentar uma singularidade naquilo que foi escrito. Mais uma vez, ele é contraditório. Por quê? Tudo que eu falei antes no vídeo era para explicar uma coisa. Com várias ideias. Só que, tipo assim, a frase dele é curta, então, cara, dá para entender. Tem umas palavras difíceis? Tem. Não seria filosofia, não seria Schopenhauer se não tivesse alguma coisa difícil. Mas dá para entender. Porque é muito curto. Ele usa muita metáfora. Então, assim, dá para entender. E ele fala que grego, latim eram as línguas mais ricas. E daí ele usa uma contraposição, uma contradição, dá para dizer, com a escrita e com a evolução das espécies de animais. Tipo, os animais foram evoluindo do pior para o melhor. E a escrita teve uma decadência do melhor para o pior que copiou os originais. Então, assim, critica jornal, que escreve os diários, só que teria que ser uma coisa do cotidiano, uma coisa simples, uma coisa que apresenta uma certa singularidade, de um jeito muito formal. Então, de um jeito singular, de um jeito único e de um jeito que a pessoa quer, de um jeito que seria que impacta a história. E é isso. Mas quem termina o vídeo falando é isso. Mas não precisa. Olha, mas que frase mais clichê. É clichê. Fazer o quê? Mas ó, isso foi o que eu falei, isso foram as minhas impressões em rápidas e traduzidas em quase menos de 10 minutos. Mas se você quiser, você vai ter que ler. Eu não vou falar mais nada. E tipo assim, ele usa várias metáforas. Isso foi só uma das poucas que eu usei. O seu tempo para ler alguma coisa é muito importante. Lembre que Schopenhauer já disse. Tchau.